Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast de Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai falar do capítulo 6, é o nosso sexto episódio, eu espero que vocês gostem. É um tema muito legal e é interessante que a Clarissa ela traz uma história que geralmente todo mundo conhece. Mas antes da gente falar sobre o capítulo 6, vamos dar uma revisada no capítulo 5? Lá no capítulo 5 a gente falou sobre o amor, né? Sobre o relacionamento amoroso e as fases desse amor, a descoberta, a perseguição, desembaraçando o esqueleto, o sono da confiança, a doação da lágrima e o coração como tambor, né? Então, sobre a vida, a morte e vida, que é um relacionamento e um relacionamento em que permite que as pessoas entrem em contato com a sua própria essência. Então, agora a gente já passou pelo relacionamento amoroso, no episódio 6, no capítulo número 6, a gente vai à procura então da nossa turma, da gente integrar, da gente interagir com pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, que veem o mundo mais ou menos do mesmo jeito que a gente vê, tá? Ela começa contando a história do Patinho Feio, eu acredito que a maior parte das pessoas conhece essa história. E depois que ela conta a história, eu não sei se você lembra, é interessante que você dê uma revisada para entender melhor o que a gente vai falar daqui pra frente. Mas ela fala que o Patinho, na verdade, não é que ele era feio, ele só não estava combinando ali, né, com aquelas pessoas. Então, na verdade, não é que a gente é estranho, não é que a gente é diferente, a gente só tá num lugar onde as pessoas têm uma vibe diferente da nossa. Então, quando a gente se coloca nessa posição de que a gente não tá se encaixando, na verdade a gente não tá sabendo encontrar nossa turma, né? Não é que o grupo tá errado ou a gente tá errado. É que só não é pra gente aquilo. E tá tudo bem, né? Tem grupo pra todo mundo, tem gente pra todo mundo nesse mundo. Ao longo do capítulo, ela vai falando sobre os tipos de mães, né? E como é que essas mães, elas reverberam na nossa vida, ao longo da nossa vida. Primeira coisa é que a gente, independentemente dos problemas tidos com as mães de verdade, né? A gente ainda tem uma mãe dentro da nossa psique. E é essa mãe que fica ali conversando com a gente e que faz com que a gente reaja a muitas circunstâncias, quando a gente não entende, né? A gente não sabe disso. E o que a gente precisa fazer? A gente meio que precisa se tornar a mãe dessa mãe da nossa psique, não a nossa mãe, né? Porque aí a gente vai entrar numa coisa de sistema, a gente vai entrar num negócio que envolve constelação familiar e não é isso. Mas a gente precisa cuidar dessa mãe que mora dentro da gente, da nossa cabecinha, tá? Ela cita 3 tipos de mãe, né? Que é a mãe ambivalente, que é aquela mãe que ela começa defendendo o filho ou a filha e no determinado momento ela defende a sociedade, aí ela volta para defender o filho e a filha, aí ela defende a sociedade, ela não sabe muito bem se posicionar, ela não sabe ele ficar só defendendo o filho e a filha a partir do ser que ele é, né? Ela ainda sente muita necessidade de voltar, de se justificar socialmente falando, tá? Depois a gente tem a mãe prostrada. Ela é aquela que desiste, né? Que ela perde o sentido de si mesma. Ela não se conhece, ela não sabe quem ela é. E no caso do Patinho Feio, é a mãe que fala pra ele ir embora, porque ela não aguenta mais, né? Então é aquela mãe que ela realmente não tem um autoacolhimento com ela mesma, então ela também não consegue ter isso com o filho dela. A Clarissa ela fala sobre a mãe narcisista e eu super recomendo que vocês vejam um vídeo no YouTube da Gisela Valim que ela fala sobre as mães narcisistas, né? Ela fala com uma clareza e com uma profundidade ao mesmo tempo magnífica, então dê uma olhada nesse vídeo porque vale muito a pena. E o que acontece com essa mãe narcisista? Ela se sente no direito de ser tão criança quanto o filho. Quando, na verdade, ela era que precisava acolher o filho, ela acha que tá tudo bem, né? Porque como ela não consegue se acolher, como ela não foi acolhida um dia, ela também tem o direito, sabe? Então, mas dá uma olhada lá no vídeo da Gisela, porque entender a mãe narcisista é bem interessante. E outro tipo de mãe, que a Clarissa fala, é a mãe que é uma criança, né? E que
A mãe criança é aquela mãe nova, não nova de idade, mas que teve seu primeiro filho. Ela não faz a menor ideia daquilo e ela meio que tem esse filho sozinha. Ela não tem uma rede de apoio com outras mães e principalmente mulheres mais velhas que já passaram por isso. Isso antigamente era uma coisa muito comum e agora isso meio que se perdeu, né? Então essa mãe criança muitas vezes ela não sabe o que fazer e muitas vezes ela não tem para onde recorrer. Como ela cita a importância, né, dessa rede de apoio de mulheres em que elas podem passar os seus aprendizados e fazer com que essa mãe criança também aprenda, tá? É interessante que quando a gente tem essa mãe criança e essa mãe criança continua vivendo dentro da nossa psique, geralmente a gente se torna aquela pessoa que quer fazer tudo para todo mundo, que é muito boazinha, tá? Então fica de olho se por acaso isso condiz com você, ok? Bom, continuando, a Clarissa ela fala sobre as más companhias, né? Conforme a vida vai passando e a gente não vai conseguindo se encaixar, a gente vai sentindo a dor, né, de não estar encaixado no mundo, de não se encaixar em nenhum grupo, e a gente começa a querer se infiltrar em qualquer grupo. Só que aí a gente cria uma outra dor, porque a gente vai tentar se encaixar naquele grupo e a gente não se encaixa de novo. E aí a gente tenta em outro e não se encaixa de novo. Então a gente vai criando dores, ao invés da gente parar e falar, não, vou entender o que está acontecendo aqui comigo e aí depois eu vou procurar minha turma. A gente tem medo, né? A gente não gosta de lidar com incômodo, mas enquanto a gente não lida com o incômodo continua morando com a gente, né? E a cada passo que a gente vai dando, esse incômodo só vai aumentando. E aí a gente vai aumentando também a nossa ferida, tá? É importante que conforme a gente pare, né, a gente toma essa decisão de parar e acolher, entender, que a gente busque o remédio certo, né? Não adianta a gente estar com dor de cabeça, sei lá, e tomar um remédio pro estômago. E muitas vezes a gente faz isso, a gente quer acolher, quer que aquela dor passe de qualquer forma e a gente toma qualquer coisa. Então é importante que a gente entenda de onde vem a nossa ferida e que a gente tome o remédio certo, né? Que a gente cuide exatamente dessa dor, tá bom? A Clarissa também fala sobre pessoas frias, que a mulher selvagem ela não é fria, ela é quente, né? Mas só que a gente passa... Eu, por exemplo, já passei muitas vezes por isso e eu já falei muitas vezes que eu sou uma pessoa fria, afinal de contas eu sou capricorniana, mas só que eu falei isso com um certo orgulho no sentido de que uma mulher fria, ela pode ser mais respeitada. Uma mulher que não tem sentimentos, né, que não transpareça o que ela sente, ela tende a ser mais respeitada pela nossa sociedade. E que, na verdade, quando a gente tá fria, a gente só tá na defensiva, a gente só tá querendo esconder quem a gente é, né? E a gente acha, a gente cria essa coisa que a gente precisa ser fria para ser respeitada, quando, na verdade, não tem nada a ver, né? A nossa sociedade é doente e a gente precisa mudar perante ela, tá? E uma coisa que eu achei super interessante que a Clarissa falou é que o que está em movimento não congela. Então, a partir do momento que a gente fica frio, que a gente se congela, a gente não está em movimento. E quando a gente não está em movimento, a gente não consegue se abrir para os novos caminhos, a gente não se abre para aquilo que o mundo pode entregar pra gente. Ela também fala sobre o isolamento, que muitas vezes ele é doloroso, mas ele é necessário, ele ajuda a gente a crescer, esse isolamento ele dá um tempo pra gente olhar para as nossas feridas, né? Esse tempo que muitas vezes a gente não quer dar, mas esse isolamento faz com que esse tempo ele apareça necessário, tá? A mulher selvagem ela continua procurando, né? O patinho feio ele continuou procurando a turma dele, até que um dia ele encontrou. E a mulher selvagem, ela também continua. Muitas vezes a gente já tá muito cansada, a gente não aguenta mais, né? A gente acha que a gente chegou no fim, né? No fim de toda a nossa energia. Mas quando isso acontecer, lembra que você pode estar muito próxima do que você está procurando, né? Às vezes é só mais um dia, é só mais 1 milímetro e que você já rodou tanto e que não aguentar por mais esse um dia, por mais esse milímetro pode fazer com que todo esse trabalho que você vem tendo não tenha valido a pena, você vai acabar jogando fora, entre aspas, tá? A Clarissa diz que a mulher selvagem ela também não é coerente. A sociedade quer que a gente seja coerente, né? Que a gente haja
sempre assim, com começo, meio e fim, mas a mulher selvagem ela vai estar muito ligada à intuição dela, à vontade dela, e a gente muda o tempo todo, então o que a gente sente de vontade hoje não necessariamente é o que a gente vai estar sentindo amanhã, e isso é um problema para as pessoas, para a sociedade em geral aceitar. E por fim, Clarice apontou um negócio que eu acho muito importante e que pouco escuto, que a gente precisa ser além de sobrevivente. A gente gosta de abraçar essa ideia de que a gente sobreviveu a alguma coisa e a gente fica carregando, né, esse arquétipo de sobrevivente, mas a gente precisa transpassar esse arquétipo. Até determinado momento, tá tudo bem a gente ser sobrevivente, mas só que chega numa hora que a gente precisa largar isso e entender que a gente agora vai viver e não mais sobreviver. Enquanto a gente ficar carregando esse arquétipo de sobrevivente, a gente sempre vai ainda querer trazer essa dor pra fora, né? Uma dor que muitas vezes ela já não precisa mais nem ser revivida. Ela já tá curada, mas a gente fica ali cutucando a casquinha, ela já tá ali, ó, quase que fechando, e você vai lá e cutuca, né? Então, desnecessariamente, não de uma forma consciente e de uma dor que ainda precisa ser acolhida. Tá bom? Gente, muito obrigada e até mais o próximo episódio. Um grande beijo.